Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre um tema que tem gerado bastante admiração, estupefatez e, quando não, até um pouco de horror, né? Porque numa era em que nós temos tanto conhecimento formal, né, conhecimento tecnológico, conhecimento acadêmico, nós temos ao mesmo tempo um número enorme de pessoas que acreditam em teorias da conspiração. Vamos refletir comigo um pouquinho? Pessoal, basicamente, as teorias da conspiração, elas descendem de uma única raiz, uma necessidade profunda de firmeza no solo, uma necessidade profunda de previsibilidade do mundo, da vida, das coisas, dos dados, do universo. Essa necessidade de previsibilidade sempre existiu. O que mudou é que a vida, em alguns aspectos, é menos previsível do que jamais foi. Sim, hoje nós temos mais saúde, mais segurança, e de certa forma temos no Ocidente, ou menos nos lugares que podemos chamar de mundo civilizado, uma certa pré-ordenação e um arcabouço jurídico, legal, um contrato social mal ajambrado, mas melhor do que nada, que garante uma certa previsibilidade. Mas, em outros aspectos, nós vivemos num mundo mais imprevisível que jamais existiu. O número de relações e interações sociais, tecnológicas, financeiras, comerciais, culturais que nós temos hoje para cada indivíduo que está conectado com o mundo e os seus quase 8 bilhões de habitantes hoje é algo inédito. Nunca nós estivemos inseridos numa teia, né, informacional tão grande. E, obviamente, que havendo uma rede muito grande em que o peso de cada indivíduo é diluído nessa magnitude, há também mais insegurança, porque todos nós passamos a ser mais sensíveis e mais, de certa forma, até expostos a reflexos das condutas de outrem, de terceiros, de outros países, de corporações, de entidades científicas ou entidades culturais, até de criminosos também, né? E isso, obviamente, desperta uma insegurança muito grande em todos nós, todas as pessoas. Mas algumas pessoas são mais suscetíveis, são mais sensíveis, são mais vulneráveis a isso. Justamente aquelas pessoas que precisam desse grau de firmeza do sol maior. Em alguma medida, todos nós precisamos. Todos nós queremos, dentro de uma cosmovisão da vida, do universo, dos desígnios, sejam de Deus, do universo, das leis naturais ou de nós mesmos, para quem é, por exemplo, humanista, nós queremos alguma previsibilidade nas relações sociais e na vida em geral. E num mundo regido por basicamente leis que lembram bastante a teoria do caos, quando realmente não só lembram, mas se aplicam, essa segurança fica bastante afligida, bastante afetada. Então nós acabamos tendo uma tendência a usar a imaginação para suprir conhecimento que nós não temos, seja sobre um povo que nós temos desconfiança, sobre um país que nós não conhecemos muito bem, que seja longínquo, sobre entidades científicas, culturais, políticas que nós não conhecemos profundamente, mas achamos que
existem pessoas que podem, de alguma medida, de alguma forma, ter esse conhecimento e nos trazer essas informações. A verdade, pessoal, é que, por mais que o ser humano tenha avançado, por mais que a humanidade tenha evoluído, muitas coisas são incontroláveis, tanto em relação à natureza, em relação às leis econômicas e interações comerciais das mais variadas que nós temos. O mundo ainda, por mais evoluído que esteja, né, num patamar tecnológico e cultural inédito, o mundo ainda ele é muito suscetível à aleatoriedade. Muitas coisas são aleatórias, muitas coisas são imprevisíveis, ou se previsíveis, não são previsíveis com um altíssimo grau de previsibilidade. Para algumas pessoas isso é muito assustador. Isso é terrível. Isso não só tira o sono, isso tira a paz, isso tira a vontade de enfrentar a vida. E para essas pessoas é mais fácil acreditar que alguém ou alguns ou alguma entidade tem um controle total e absoluto sobre o que está acontecendo. Tudo não passa de uma ou algumas poucas conspirações. Para essas pessoas, é mais seguro imaginar que existe ou existem supervilões que estão controlando tudo, como se tudo no mundo fosse passível de ser controlado por uma marionete, do que acreditar que, na verdade, muitas coisas estão totalmente fora de controle sobre todos nós. Para essas pessoas, é mais assustador crer que a pandemia, por exemplo, é fruto de invasões de áreas de preservação permanente que expõem a humanidade a zoonoses pelo contato da sociedade, da humanidade e dos animais domésticos com patógenos que antes estavam lá escondidinhos nas florestas, e assim um caos muito aleatório e fruto da teoria da evolução se instala. Esse cenário para algumas pessoas é muito mais assustador do que imaginar que um vilão, estilo filme do James Bond, criou um patógeno no laboratório, praticamente teleguiado, prevendo cada passo que ele daria, prevendo cada dano que ele imporia em cada país, em cada estado, em cada economia. E tudo se resumiria a esse plano maléfico e malévolo desse vilão. Para algumas pessoas, esse cenário é menos assustador do que o cenário da aleatoriedade, mais próximo das leis naturais, desde a física de Newton, passando por Einstein e passando pela física quântica hoje, que talvez seja a expressão máxima da aleatoriedade. Mas, para essas pessoas, a teoria da conspiração é um porto seguro. Existe alguém que representa o mal, e certamente quem descobriu a teoria da conspiração representa o bem. E assim, esta pessoa fica preso nesse dualismo simplório, pobre e, de certa forma, enjaulada nessa própria ignorância. Como sair disso? Não é apenas com conhecimento formal ou com conhecimento tecnológico. É preciso também uma dose de evolução espiritual e filosófica. É preciso um salto de fé, não no sentido exatamente religioso, mas no sentido de que pode haver sim sentido na vida, mesmo que ela seja pautada por uma grande dose de aleatoriedade, seja para aqueles que creem numa entidade superior como Deus, seja para aqueles que não creem. Eu acho que esse é o maior, a maior lição que nós podemos ter para nos policiarmos, para justamente não embarcar nessa canoa furada e que está arrastando tantas pessoas que são pessoas inteligentes, mas possuem essa grande fragilidade moral. Um abraço e até o próximo vídeo.